Fala, meus amigos da Solar TV, mais um Solar TV começando aqui. E hoje um convidado especial da Ecore, o Arthur. Seja bem-vindo, Arthur, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está nos assistindo. Muitíssimo obrigado pelo convite. Muito bom estar participando aqui desse conteúdo, desse material. E vamos que vamos. Bacana, Arthur. Bom, a gente sabe que dica boa nunca é demais, né? Então, para a gente começar o dia, eu queria que você falasse um pouco para a gente, com a experiência que você tem, que a Ecore tem, e os muitos parceiros, revendas que a Ecore hoje tem na sua carteira, graças a uma boa troca, né, entre a Ecore e seus parceiros. Então, a gente quer levar para as pessoas, para as empresas integradoras, quem está começando ou quem já tem um tempo de mercado, uma palavra aí sobre a questão de segurança em contrato, né? Muito se promete ali no contrato, ou às vezes você coloca alguma coisa que pode ser um gatilho para que uma coisa que aconteça pior ali depois na hora da entrega. Então, são vários detalhes, né, Arthur? Então, desde a hora que você fecha o contrato e promete a entrega do equipamento com prazo apertado, ou você promete uma geração e essa geração depois vira um problema sério. Então, vamos conversar um pouquinho o que seria dicas boas para a gente não ter problemas na hora de entregar um contrato seguro para o cliente. Perfeito, Ricardo. É muito bom poder estar falando sobre isso, né? Porque a segurança jurídica ela é um dos pilares para a sustentabilidade da empresa, né? Para que essa empresa continue saudável, continue existente ao longo dos anos dentro do mercado. Como a gente costuma falar, né? Não adianta eu trabalhar com um produto, só com um produto que seja sustentável. A nossa gestão, a nossa empresa tem que ser sustentável também, né? A gente tem que pensar no longo prazo. Então, assim, quando a gente fala de segurança jurídica, contratos, na minha opinião, a gente, assim, primeiro tem que começar pelo básico, né? O que seria o básico? Primeiro, ter um contrato, né? Isso é importantíssimo para você começar a ter uma segurança jurídica. Muitas vezes, esse aceite ele acaba sendo feito em propostas, o que não é errado do ponto de vista jurídico, ele é um documento legal, mas nem sempre uma proposta comercial ela vai ter todos os pontos que precisam ser abordados dentro de um contrato, porque uma proposta comercial, o objetivo dela é vender, é você ter um material que seja bonito, que seja agradável, que seja de fácil entendimento para o cliente, né? E no contrato, a gente tem a oportunidade de esmiuçar um pouco mais essas regras entre esse negócio que está sendo fechado entre os dois lados. Então, eu acho que o primeiro ponto seria o seguinte: ter o contrato, né? Fazer um contrato. E para isso, é muito importante a gente dar valor para os profissionais que são especializados nisso, né? Então, você ter ali uma assessoria jurídica, você ter uma pessoa que seja especialista na área empresarial que te ajude a fazer esses contratos, né? Contrato é coisa séria, não é um negócio que a gente vai ali no Word, tira da cabeça, né? Existe toda uma legislação em volta complexo. O Brasil ele tem por exemplo, um Código de Defesa do Consumidor muito amplo, e muito seguro para o consumidor. Então, é muito importante que o empresário, primeiro de tudo, tenha essa visão, necessidade de ter um contrato e que esse contrato seja escrito com muito carinho por um profissional. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, dentro desse básico, né, do que um contrato deveria ter, valor e forma de pagamento são os passos importantes, né? Isso sempre tem que estar muito claro, muito bem descrito no contrato, como que isso vai ocorrer. No caso de inadimplência, o que vai acontecer, né? No caso do cliente eventualmente não pagar, o que pode acontecer? Então, enfim, esse é o básico, né? E aí a gente passa por uma coisa muito importante do nosso mercado, que está dentro do básico ali do contrato. Daqui um pouco a gente entra um pouco na questão de prestação de serviço e tudo mais, porque ele é um contrato que ele engloba vários aspectos, né? O produto que está sendo entregue, o serviço, no caso, o serviço de instalação e de engenharia, e a parte de projetos, né? Então,
esse serviço e esses produtos, eles dependem de terceiros. Então, tem vários outros pontinhos que a gente pode falar em relação a isso. Mas não é novidade para ninguém que o mercado de energia solar, isso é mundial, não é algo do Brasil, não é algo de um estado, não é algo de uma cidade, é um mercado em que atualmente, né, a gente gravando aqui no fim de 2021, é um mercado onde a demanda mundial ela é maior do que a capacidade de produção. Uhum. Soma-se a isso uma série de questões de logística, né, caos logístico causado aí pela pandemia, crises de materiais, de matérias-primas, concorrência de matéria-prima e componentes com outros mercados, por exemplo, o mercado de veículos elétricos, né, que competem diretamente em alguns componentes com o mercado de energia solar. Crise energética, por exemplo, na Ásia, na China, que é onde fica a maior parte da produção mundial. Então, soma-se a todos esses fatores, você tem uma possível, não estou falando provável, mas você tem uma possível probabilidade de acontecer algum problema de entrega, né? Então, a questão dos prazos é muito importante. A gente, infelizmente, acaba vendo muitas empresas da área meio que se enforcando sozinhas, colocando prazos que são muito justos, não colocando cláusulas em que contemplem essas questões mercadológicas que não dependem da revenda, muitas vezes não dependem do distribuidor e muitas vezes não dependem do fabricante também. São questões muito mais amplas, muito mais globais, e às vezes com multas assim altíssimas se atrasar um dia da entrega, se atrasar uma semana da entrega. É algo que para o nosso mercado, né, não é realidade. A gente não tem essa realidade de poder seja qual etapa da cadeia você tiver, da instalação, da integração, da distribuição, da fabricação, da importação, é uma série de conjuntos que, pela realidade do nosso mercado, não dá para prometer. Então, eu começaria pelo básico. Ter um contrato bem escrito, preço e prazo muito bem descritos no contrato, inclusive com esses gatilhos caso algo aconteça. No caso da inadimplência do cliente, também no caso dos prazos de entrega da revenda. E por último, né, nessa questão de prazo também, falando de coisas que não dependem só da revenda, a gente sabe que as companhias de distribuição, várias delas no Brasil, ainda têm sérios problemas em autorizar, né, em dar, finalizar essa documentação para o cliente. Então, isso também, de alguma forma, tem que estar previsto, algum atraso em vistoria. Mas e aí, né? Eu deixo o cliente na mão? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que, por exemplo, no contrato você vai colocar lá que, por exemplo, o seu prazo é de 45 dias para homologação. Em caso desse prazo não se cumprir, a revenda tem que apresentar, por exemplo, um protocolo de reclamação junto à companhia de distribuição para o cliente, para dar segurança para o cliente de que, mesmo que algo não esteja 100% ok, porque depende de um terceiro, a revenda tem os mecanismos para ir atrás, para garantir que isso daí está sendo feito da maneira correta. Esse seria o pacote básico, assim, do que eu imagino que um bom contrato teria que ter. Bacana, Arthur. Bem explanado aí. Realmente, assim, são temas que fogem um pouco do revendedor, né? Então, por exemplo, assim, a comunicação com a concessionária tem que ser muito bem organizada e muito bem organizada entre você e a concessionária, entre você e o cliente. O cliente tem que estar sabendo o tempo todo que fase que está desse processo, né? Então, assim, olha, é justo que a revenda seja penalizada por conta de um atraso da concessionária? Não, mas você tem que estar seguro dentro de um contrato, porque senão você realmente vai entrar no bolo, vamos dizer assim, né? Você vai entrar no bolo. Então, você tem que prever isso que o Arthur acabou de falar, é uma dica muito importante. Olha, se passar o prazo de conexão de 45 dias, que é o prazo legal, a concessionária da sua região não conectou o sistema, quais são as medidas? Vamos fazer uma reclamação na Agência Nacional de Energia, vamos fazer um protocolo, está aqui o protocolo, mas que esteja isso em contrato.
Isso é uma fase, né? A questão também da demanda mundial. O mundo inteiro tá muito agitado com compras, matéria-primas atrasadas e tudo mais. Isso gera um problema. Frete marítimo, né? Então, uma série de coisas que pode acontecer o atraso, sim. Então, por que ficar apertado com o prazo com o cliente? É melhor você surpreender o cliente, não é, Arthur? Por exemplo, é mais fácil falar assim, olha, vai demorar 60 dias para chegar seu equipamento, eu te entregar em 15, em 20, o cliente fala, nossa, eu consegui antecipar, ao invés de ser o contrário, o equipamento não chegar e virar um problema sério. Então, isso foi bem colocado. Agora, Arthur, quando a gente vai para a fase de instalação, né? Isso é uma coisa também bem complexa, se a gente for analisar e se a gente não se resguardar dos riscos. A gente falou há pouco, né? Por exemplo, se você vai na concessionária fazer uma revisão do seu carro, você entrega teu carro lá na concessionária, você sai do carro, a primeira coisa que acontece é uma pranchetinha, o profissional vem e dá uma volta no carro, marcando todas as falhinhas que tem. Aqui tem um amassadinho, aqui tem um negocinho, aqui tem não sei o quê, e aí você assina essa ficha. Por quê? Muito provavelmente, né, Arthur? Muitas concessionárias já se deram muito mal e porque tem gente que age de má fé e falou, poxa, mas aqui não estava amassado. É a mesma coisa acontece no telhado de um cliente. Você vai subir no telhado do cliente, por que não subir com drone, mapear certinho o telhado, né? Ou subir e fazer fotos, relatar, descer e mostrar para o cliente, olha, aqui teu telhado está assim, 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 assim. Você tem que assinar esse documento para a gente conseguir agora fazer a instalação. Por quê? Se amanhã ou depois tiver um vazamento, outro profissional vir e fizer alguma coisa, a gente está resguardado. É assim, Arthur, que funciona? É muito bem colocado, Ricardo, porque dependendo da época do ano e dependendo da região do país em que você faz a instalação, né? Eu acho que uma coisa que todo mundo que é instalador, que é integrador, que é revenda, que está escutando a gente, já deve ter recebido alguma ligação do cliente que na primeira chuva falou, olha, vazou água aqui, estragou meu sofá, estragou minha televisão, estragou minha pintura aqui. E aí, pro cliente, né, a culpa vai ser de quem? Vai ser da placa de energia solar que está ali, da última pessoa que subiu, e muitas vezes não é, muitas vezes é uma calha entupida que o cliente tem, né? Não tem nada a ver com o equipamento solar. Então, essa comparação aí com a vistoria de carro, ela é muito legal, porque ela tangibiliza para a gente algo que já é de um mercado mais amaciado, que é o mercado automotivo, né? Então, até como diz o ditado lá, né? Onde tem placa, tem história, né? Se tem uma plaquinha lá falando alguma coisa, é porque alguém já fez aquilo lá. Então, quando a gente chega numa concessionária, né? E você vai fazer uma revisão no automóvel, e existe essa vistoria, qual que é o valor de um automóvel? Qual que é o valor da residência do cliente, né? E das coisas que tem lá dentro. Será que não vale a pena colocar um processo desse? Olha, eu estou começando a instalação, primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma vistoria no seu telhado. Então, hoje, boa parte das revendas possuem drones, né? A gente sabe que bastante tem, mas caso não tenha, eu tenho até uma história de uma revenda que eu conheço, não vou contar o santo, mas o drone dele era uma vara de pescada, aquelas telescópicas que ele botava o celular ali, subia a vara telescópica e fazia um vídeo e cara, atendia, né? Então, quer dizer, a criatividade aí para poder resolver os problemas. Então, antes de começar a instalação, é praticamente uma obrigação, porque se tiver alguma coisa errada ali, é importante que o cliente saiba, né? Às vezes tem alguma telha quebrada, tem alguma situação ali que é importante levar. Então, esse ponto ele é muito importante. Pô, Arthur, isso tem que estar no contrato? Talvez não diretamente no contrato. O contrato pode citar isso, então é importante ter uma cláusula que, antes da instalação, será feito um relatório, uma vistoria do telhado, não só do telhado, essa vistoria ela pode englobar o quadro de distribuição, ela pode englobar os disjuntores de entrada, enfim, pode englobar mais coisas ali, essa vistoria, mas o contrato prevê que vai existir isso e que o cliente precisa dar um de acordo para poder prosseguir. Isso é importante, é o que eu falo de combinar a regra do jogo, né? Aí você chega lá para o cliente, olha, está aqui um relatório do teu telhado. O cara fala, pô, mas não estava nem sabendo que você ia fazer isso, né?
Se isso faz parte do contrato, se isso faz parte da negociação, se isso já está lá descrito, o cliente ele não é pego de surpresa. E aí, você cria isso como se fosse um anexo do contrato, como se fosse um dossiê. Então, você tem o contrato que referencia esse documento de checklist, esse documento de vistoria, e aí você tem o próprio documento separado, onde no final aquilo ali vai ser grampeado, né? Grampeado, a gente é velho, né? Grampeado, não, pode até ser digital, né? Anexado. Anexado, você pode fazer inclusive um processo digital com um aplicativo, alguma coisa assim, aquilo gerar um dossiê para você, né? E aquilo ali ser parte integrante do contrato como anexo. Mas aí eu acho que tem uma outra coisa importante quando a gente fala ali do momento da instalação e do serviço, que infelizmente a gente acaba vendo muito no mercado isso sendo tratado de forma errônea, que é você tratar as garantias de forma segregada. Quantas vezes a gente vê assim, garantia do sistema fotovoltaico, 25 anos. Muitas vezes a pessoa pega a garantia do painel e coloca só isso no contrato ou na proposta comercial. Então, a gente sabe que a garantia do painel é uma, inclusive a garantia do painel, na maior parte dos fabricantes, ela não é 25 anos para tudo, ela tem uma garantia para a estrutura do painel, outra de geração linear, enfim, então a garantia do inversor vai ser outra, você pode ser ali de 5 até a 25 anos a garantia do inversor ou do microinversor, Ou seja, garantia de serviço. é legal que a questão das garantias estejam bem claras no contrato de cada componente do gerador fotovoltaico, né? E quem Exato. está ofertando essa garantia? Olha, a garantia do inversor ofertada pelo fabricante do microinversor é de tantos anos, podendo ser estendida a tanto, se comprar a garantia estendida, enfim. Ter uma segurança certinha, toda discriminada ali, por quê, né? Senão chega um ponto que é o que você falou, mas e o cliente se sente assim, daqui a 3 anos ele te liga, ó, parou de funcionar meu sistema aqui. Aí você vai ver, trocou a senha da internet, né? Aí de quem que é essa obrigação? Qual é a garantia, eu vou te perguntar, Arthur, mais praticada, assim, normal no mercado, mais segura para a instalação, para o serviço de instalação? Né? E a pergunta é, qual é o prazo mais comum e mais seguro praticado? E se mesmo dentro desse prazo acontecer em 8 meses, o cliente mexeu na internet, você tem que mandar um técnico lá. Tem custo, né? Mandar um técnico lá tem custo. Isso também é obrigação da revenda ou isso pode ser computado como uma visita técnica onde o cliente vai fazer um pagamento avulso sobre isso? Isso gera muita dúvida. Perfeito. Perfeito, Ricardo. O Brasil ainda, como ele é um mercado em crescimento, né, em amadurecimento, a gente vê prazos muito distintos. Então, a gente vê, do que eu já vi, né, desde a da pessoa que às vezes coloca 25 anos de garantia, e aí o que o cliente vai subentender? Que ele tem 25 anos de garantia do serviço também, o que é impossível, né? Pensando do ponto de vista prático, é impossível. Mas dentro da normalidade, o mais comum é de 3 meses a 1 ano, tá? De 6 a 12 meses é o que a gente mais vê de período de garantia de serviço. E essa questão dos serviços adicionais, eu vejo como uma baita de uma oportunidade para as revendas, principalmente para geração de receita, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem ali uma parte do serviço que você realmente tem que garantir, tá? Que é a qualidade do que você está fazendo. Mas esse exemplo que você deu é um ótimo exemplo. O cliente foi lá e mudou de operadora de internet, mudou o roteador, mudou a senha dele, e aí você precisa ir lá reconfigurar o ECU dele, né? O comunicador dele, você precisa ir lá reconfigurar. Isso vai ser cobrado ou não vai ser cobrado, né? É importante que a revenda defina, porque se ela vai falar o seguinte, eu não vou cobrar, ela tem que considerar isso nos custos dela. Se ela falar, eu vou cobrar, ela tem que considerar isso nas receitas dela, muda o lado da linha, né? E o que eu acho muito legal é que algumas empresas do setor já vêm trabalhando isso com muita inteligência. Então, por exemplo, a revenda fala o seguinte, ó, se você comprar comigo, durante 1 ano, eu te presto esses serviços aqui.
Se for vício de instalação, eu vou corrigir, se for não sei o que lá. Mas eu também, por exemplo, nesse primeiro ano, eu faço uma limpeza nos seus painéis, eu faço um reaperto da estrutura de fixação, eu faço uma revisão na parte de cabos e conectores. Se você tiver qualquer problema aqui durante esse primeiro ano de necessidade de reconfiguração, eu também posso vir. Ele oferece isso como um diferencial e dá muitas vezes a opção para o cliente fechar um contrato de serviço para que a partir desse primeiro ano ele possa continuar fazendo isso, né, de uma forma remunerada. Isso já é realidade em muitos países fora do Brasil, em mercados mais maduros, onde isso que a gente hoje trata no Brasil simplesmente como garantia, como um serviço adicional, como uma fonte de receita recorrente, que é Sim. algo que no mercado brasileiro ainda não é tanto a realidade. A luta nossa é o quê? Dia primeiro de cada mês, para quem depende só de vendas, né? Cara, zerou o jogo, você precisa fazer seu resultado tudo de novo. Você não tem receita recorrente, você não tem contrato com o cliente. A partir da hora em que você começa a oferecer isso, por exemplo, por um período como diferencial, até de degustação para o cliente, né? Ele fala, pô, olha que legal, o pessoal veio, fez uma limpeza nos meus painéis depois de 6 meses, 9 meses instalado, olha aqui, a geração realmente aumentou. No segundo ano, o cliente possivelmente vai querer fechar com você esse tipo de serviço, né? E aí você começa a ter contratos. Você não precisa fechar de ano em ano, você pode fechar um pacote, oferecer para o cliente um valor para um ano, um valor para 3 anos, um valor para 5 anos, por exemplo, né? Então, tudo isso é uma coisa que a gente costuma falar em gerenciamento de projetos, que eu acho que vale muito também para contratos, é o que é escopo, mas também o que não é escopo, né? Ou seja, no contrato, o que eu estou colocando de serviço e o que eu não estou colocando de serviço ali também, o que não faz parte do escopo. Isso é muito importante e conforme as coisas vão acontecendo, esses contratos dessas revendas, elas vão maturando, elas vão ficando cada vez mais completos, não complexos, né, mas Vai completos. aprendendo, né, Arthur? Vai aprendendo com o Exato. tempo e vai anexando pontos que você não enxergava nas etapas dos processos ali, né, na hora de criar todo o ecossistema ali. Mas isso é bem bacana, né? Como você citou, lá fora já é comum entender o que é uma receita recorrente dentro de uma empresa fotovoltaica. Aqui é como se fosse, não, isso aqui vai me gerar custo, isso aqui vai me gerar trabalho. Não, você tem que deixar bem claro, porque bem claro, bem explicado, e se o cliente gostou do serviço nesse primeiro ano, obviamente você tem uma porta aberta ali para negociar ali um contrato de manutenção, né? E que seja bom para todos os lados. Arthur, agora sim, para a gente fechar, você quer fazer alguma consideração final? Eu também quero deixar aqui aberto aqui para as revendas, os integradores, né? Mandarem aí algumas questões. Ah, olha, aconteceu isso comigo, no meu contrato eu também previ isso, até para uma troca de experiência. E se você tem alguma pergunta adicional, faça na descrição desse vídeo aqui que a gente vai levar para o time da Icor, tá ok? Então, para a gente fechar esse filme aqui, eu queria que você falasse um pouquinho se você tem alguma consideração final. Eu acho que a única consideração que a gente não falou e que, infelizmente, era mais comum, mas a gente continua vendo em alguns contratos, né? É a questão de promessa de geração de energia elétrica, tá? E isso ainda é um ponto, era muito mais comum, mais no começo do mercado, isso veio diminuindo, mas muitas vezes nós ainda nos deparamos com contratos ou propostas comerciais que cravam uma determinada geração. O cliente, ele precisa saber, faz parte da negociação, faz parte do estudo de engenharia de um projeto fotovoltaico, uma expectativa de geração daquele sistema. Isso faz parte, mas isso é uma expectativa. E a gente, infelizmente, vê muitos contratos ainda, né, muitas propostas aonde você crava uma geração, o que é algo completamente impossível, porque depende de muitos fatores, entre eles o clima, né? Quem controla o clima? Nem a gente sabe o que está acontecendo com o clima do planeta, né? Como é que alguém vai garantir num contrato? Então, por exemplo, a gente vive atualmente uma época
onde o regime de chuvas vem mudando totalmente no mundo inteiro. Regiões onde chovia, tem parado de chover. Regiões onde não chovia, tem chovido de forma torrencial. O regime de chuvas no mundo tem mudado, né, nesse começo de década, né? A gente vem vendo isso daí. E a gente sabe que os índices de radiação são diretamente ligados a regime de chuva. Como é que nós vamos prometer isso num contrato, né? Fora outras coisas que podem acontecer, desde vegetação, né? Uma árvore, uma vegetação que cresce e faz sombra no teu sistema, enfim, até principalmente para regiões urbanas, às vezes você mora num lugar, daqui a 10 anos muda a lei de zoneamento e pode subir prédio no teu bairro e constrói um prédio gigantesco que vai fazer sombra no teu sistema de energia solar. Como prever isso? Como garantir essa geração no contrato de coisas que são variáveis completamente incontroláveis? Então, eu acho que a última coisa que eu gostaria de citar é isso, que a gente trabalha, né, nós do mercado de energia solar, com um bem que dura 25 anos, né, pelo menos. Um sistema tem que durar pelo menos 25 anos. Então, como que você vai garantir esse tipo de coisa? É um bem altamente durável. E o que acho que como última mensagem, né, o que cada revenda, o que cada integrador, o que cada distribuidor, o que todo mundo tem que ter na mente que trabalha no nosso setor é que cada venda que a gente faz é uma responsabilidade de muitos anos para frente que a gente está assumindo. Então, é preciso pensar nisso, é preciso pensar em todos esses riscos, todas essas variáveis, né, para que a gente possa, voltando à primeira coisa que eu falei, manter as nossas empresas sustentáveis, poder manter elas saudáveis ao longo do tempo. Acho que esse é a última consideração aí. Que legal, Arthur. Muito bacana. Sempre é bacana conversar com o time aí da Ecore, com você, com todo mundo aí, porque sempre a gente traz informações bacanas, né, para evoluir com o mercado. Então é isso aí, pessoal. Hoje, se você gostou desse vídeo, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, curtam esse vídeo e mandem aí sugestões de pautas. Se você tem alguma coisa sobre contrato que você queira compartilhar, vai ser bem-vindo, tá ok? Arthur, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na Solar TV e espero te receber mais vezes aqui, tá ok? Um abraço. Obrigado, abraço, até mais.